Licença, boa noite a todos. Eu sou Otávio, sou aluno da Engenharia Elétrica, sou do Núcleo de Consciência Negra e também sou da Rede Ubuntu. Eu queria trazer algumas indagações para vocês. Vocês estavam falando de racismo institucional aqui dentro da Unicamp, um lugar que não tem o NEAB, sendo que várias universidades têm, que não tem a ampliação da moradia estudantil. Como que vai deixar de ser senzala e vai virar um quilombo aqui? Sendo que a instituição não está nos ajudando, está em passos muito, muito curtos para tentar... Ela tem a visão de ser friendly, ser a universidade brasileira que traz pessoas, que traz diversidade, mas isso não acontece. Até nas pequenas coisas. No site da Conveste, você entra, você não vê nada sobre negros. Nem sobre cotas, sobre o primeiro ano de cotas, ou algo assim. Tem dos indígenas por ser o primeiro, por ser pioneiro, por ser vendável, por ser marketing. Então, como que vai virar um quilombo e vai deixar de ser senzala? Esse pessoal que ano passado pichou essas coisas, entrou na moradia e pichou também símbolos de suástica, eles não estão certos? Essa pergunta, esse indagamento que eu estou fazendo, aqui não é senzala? Olá a todas e a todos, eu sou Marta Ferreira, sou Marta de Oxum, sou doutoranda aqui na educação desde o ano passado. Estou pedindo a voz até para agradecer, porque ano passado, a minha chegada aqui, eu não peguei a semana de integração, porque estava vindo de outro estado, e aí a gente tem que se organizar, se reorganizar, vindo como cotista. Sou mãe pequena de uma casa, Iaquequerê, lá em Duque de Caxias. Então, organizar toda a vida para vir para Campinas para o doutoramento é uma tarefa árdua, né? Fico pensando também nesse momento que algumas pessoas devem estar passando pela mesma situação que eu passei ano passado, de não estar podendo participar desse momento de integração, que eu sei que esse ano está sendo muito mais trabalhado pelos grupos que aqui já fazem esse trabalho tão árduo, né, porque são poucos grupos, com poucas pessoas, né, para poder dar conta disso. Então, é uma preocupação. Né? Eu tive apoio no Grupo Africanidades, né, lá na educação, que a gente se encontrou numa turma. Um professor fez uma fala que estava feliz, que estava vendo vários alunos negros na pós-graduação em educação, e eu estava espantadíssima, porque eu vim da UERJ, e eu estava vendo um número muito reduzido, muita gente branca em volta, muitos olhares de estranhamento por conta das minhas roupas, dos meus fios de conta, de pano de cabeça. Então, esse grupo se formou nessa turma para a gente pensar em leituras afrodiaspóricas e africanas na educação, para dar conta, porque além da nossa chegada, permanência, toda essa dificuldade que a gente tem financeira, de moradia, de estudo, de fundamentação teórica, tem as nossas próprias pesquisas, que são pesquisas outras, que estão circulando agora dentro dessa universidade. Então, primeiro, parabenizar, e queria que vocês falassem um pouco qual a perspectiva, principalmente com as pesquisas que estão chegando. Né? Eu, por exemplo, pesquiso educação nos terreiros de candomblé. Né? Sei que tem poucas pessoas pesquisando isso, porque a gente está chegando, e a gente está chegando com as nossas demandas, com os nossos referenciais teóricos. Né? Então, como é que a gente vai lidar com todas essas questões? Como é que os professores, para além dos professores que apoiam a causa, vão estar lidando, se existe uma mobilização também por parte de grupos de docentes para estar sensibilizando para essas questões também. Obrigada. Obrigada a vocês. Vou tentar ser breve. 30 segundos. Sempre assim, quando é a minha vez. Olá, tudo bem? Sou o Robson, eu estou na rede Ubuntu, no GT de Comunicação, sou ingressante do mestrado em Educação, e a minha orientadora é a professora Débora Jepp, e sou pedagogo. Eu acho que são 3 questões muito importantes, eu acho, para a gente refletir aqui e pensar como tirar um encaminhamento, mas não para agora, mas pensar estrategicamente. Primeiro, nós estamos numa universidade que é epistemologia eurocentrada. Já começa por aí. O eurocentrado
pensando como é se constituída a ciência, a epistemologia. Isso faz a nossa desconstrução, que é uma coisa muito interessante que o professor acabou de falar. A consciência negra não se dá no passado, se dá no momento que você toma consciência e você entende que seu passado foi negado, e você começa a reconstruir essa história. Só pegar rapidinho, eu acho que um lugar que você, não sei se já passou, ou deveria ir para conhecer, Casa de Cultura Tainã, Mestre TC, uma coisa que ele sempre colocou a questão, quando o negro é raptado da África, trazido para o Brasil para ser escravo, teve um processo em algumas etnias de esquecimento da sua história de pertencimento àquele terreiro a partir de rodando pelo Baobá, para esquecer todas essas coisas, riqueza que tinha para chegar aqui para estar na condição de escravo. E uma coisa que a rede da Casa de Cultura Tainã, a rede Mocamo, faz é implantar nos quilombos com os aliados a questão do Baobá como símbolo de lembrar quem somos. Eu acho que é uma boa parte dessas questões que ainda nós temos na Unicamp, de vários alunos que não se reconhecem negros, mas são negros. Estão no campo assim do pardo, dentro dessa categoria negro, mas se vê mais não lugar, que eu acho que é uma questão para trazer mais próximo da gente negros, dialogar sobre nossos problemas como estudantes negros e professores negros, professoras negras, para a gente pensar a universidade diferente e diversa. E a última, que é uma coisa que a professora colocou a questão assim, não adianta trazer os estudantes cotistas, negros e indígenas aqui, se o mínimo não é garantido, que é a permanência. Já não é garantido por um déficit que nós já temos há muito tempo aqui na Unicamp. Então, acho que é uma questão muito importante para a gente sentar, pensar, os professores, os estudantes, os institutos, que sem permanência não tem condição de produzir a ciência. Eu acho que essa noção de quilombo, ela é impensável do ponto de vista de cima para baixo, né? Se a gente não temos como esperar da reitoria dessas instituições, porque essa Constituição hoje ela é fruto de um movimento quilombista, de resistência, de luta. Portanto, eu acho que temos que fazer alianças estratégicas, estarmos preparados para esses enfrentamentos, e eu acho que nós temos que ter esse projeto de poder de aquilombar os currículos e os espaços. Isso talvez em algum momento isso já tenha existido, ou isso sofra algumas oscilações, mas de alguma forma a resistência negra ela já existe, né? Essa noção já está colocada aqui dentro, né? Mas eu acho que é importante que vocês reivindiquem para os professores autores negros, que a gente também coloque isso na pauta, que você do campo da engenharia, é importante visitar o Museu Afro-Brasileiro, que todos visitem. Eu não sei se já acabou a exposição sobre instrumentos de trabalho, era uma coisa assim, mas que salas imensas, uma exposição imensa no Museu Afro-Brasileiro, que demonstrava, ainda está lá, que demonstra que o povo africano que chegou aqui, ele não chegou apenas como mão de obra, ele chegou com um repertório de conhecimento que não é só esse repertório cultural, era um repertório de um saber sobre a agricultura, de um domínio sobre ferros, na produção de ferramentas, em toda a organização do trabalho. Quer dizer, foi um legado muito maior do que se imagina e que vai além daquilo que a gente sempre das artes das humanidades reverberamos. Isso deve também fazer parte de outros setores, das chamadas ciências duras, da medicina, com conhecimento de ervas e curas e tudo mais, enfim, né? Rapidamente, eu acho que a gente tem que ter a nossa pauta, né? É aquilo que eu estava comentando. Não cabe a gente esperar, porque podem vir soluções, né, e que não nos interessam. Então, eu acho que assim, é isso mesmo, né? O quilombo vai vir de baixo, né? E principalmente aquele que a gente quer,
né, da maneira como a gente melhor puder engendrar. Então, eu acho que essa é uma questão urgente e enfrentar algumas questões. Você brevemente, né, falou da moradia, a gente precisa enfrentar a moradia. Nós temos que ser corajosos nesse momento. Eu acho que não dá mais para a gente pedir vaga na moradia. A gente tem que enfrentar a moradia e a forma como ela está hoje, né? E aí, a partir daí, nós vamos pedir a expansão dela. Quer dizer, não é que é a partir de resolver uma questão que tem décadas, mas é reconhecer isso também. Então, o que eu quero dizer é que é complexa a nossa tarefa, né? A tarefa da permanência, a tarefa de desenvolver pesquisa, de reconhecer grupos como, por exemplo, o Africanidades, né? De ter o NEAB. Eu acho que a nossa pauta ela tem muita coisa já construída e ela precisa talvez de um certo detalhamento, né? Eu acho que nós somos a resistência, né? Então acho que essa mesa ela é a materialização desse processo, né? Em tão pouco tempo, né? A gente começou esse movimento em novembro e nós estamos aqui hoje, então eu acredito que a gente tem fôlego e potência para se manter nessa resistência, e acho que, como o Gilberto coloca, a gente tem que se aliar e, né, estabelecer conexões entre nós próprios, né? Eu acho que a mesa hoje foi uma riqueza, porque, por exemplo, nunca tinha parado para ouvir os colegas e saber, de repente, a potencialidade de pesquisas, de conhecimento de inserção, de práticas culturais, de práticas epistemológicas. Então, para mim, aqui hoje foi uma grande aula que eu tive, né? Então, acho que o nosso desafio aqui também cabe, tanto do ponto de vista epistemológico, de pesquisa, enfim, eu acho que amadurecer essas ideias. Eu acho que todos nós temos várias ideias e, junto com os estudantes também, eu acho que isso é um terreno muito fértil para que a gente continue resistindo e continue se articulando. Então, acho que em tão pouco tempo, né, e a reunião que nós tivemos, que aparecem 42 pessoas para exatamente discutir uma pauta em comum, no sentido de vamos fazer proposições políticas, que surja a rede, que constitui essa mesa, que se pensa a inserção do negro na calorada né, podemos ver pela primeira vez, assim, né, assumido institucionalmente, né? Pode não ser do jeito que a gente queria melhor e queria mais, né? E vamos querer mais e vamos lutar mais por isso. Mas eu acho que é um começo, e eu acho também, acredito, né, como a rede de apoio ao Ubuntu, nós estamos imbuídos tanto pelo baobá que o Robson coloca, e por essa filosofia do coletivo, que somos fortes e somos unidos juntos, né? Então, eu acho que é isso que a gente não, talvez, termine essa mesa com esta demanda, como continuarmos juntos, com as nossas diferenças, com os nossos campos, com as nossas unidades, com os nossos milhares de afazeres, mas eu acho que, com este propósito, acho que esse é um ano de construção desta pauta, que é uma pauta nova, é uma nova agenda, embora, né, a Silvia está aqui, tantos outros já passaram e estiveram aqui, mas institucionalmente falando, esse é o momento, né? Então, que possamos estar unidos realmente para que estas pautas se tornem agendas políticas, agendas de encaminhamento e agendas de estratégias também, de ação e de organização. Bom, também, rapidamente, eu acho que as batalhas não se lutam todas da mesma forma e não se resolvem todas no mesmo dia, né? Então, tem um processo que vai se acumulando de conquistas, de discussões, de debates. A agenda sobre as ações afirmativas na universidade dá para ser, nos últimos 4, 5 anos, ela foi tendo diferentes percursos. E talvez hoje, a batalha mais recente vai ser, sem dúvida alguma, a batalha da permanência, na qual estou de acordo com vocês. Parte dessas conquistas começaram com a discussão sobre acesso, ampliação dos direitos à moradia e as cotas para valer no vestibular. Então, tem uma nova etapa
que foi se acumulando ao longo dos anos e talvez eu espero que o processo seja irreversível. Então, nessa direção. Como fazer isso? Bom, assim como aconteceu anos atrás, uma aliança grande entre professores, estudantes e funcionários, aqueles que estiverem dispostos. E as formas de luta vão ser sempre as mais variadas, desde uma greve, a seminários, a disputas no conselho universitário, nas congregações, com os colegas, departamentos, centros acadêmicos, enfim. Infelizmente não tem muita novidade com relação a isso. E, por fim, o colega da Faculdade de Educação que perguntou a respeito de pesquisa e como é que estão as pesquisas que, se eu entendi bem, a respeito do campo, das ações afirmativas, como que isso é acolhido aqui. Eu não sei como é na Faculdade de Educação, né, mas eu sei que a Faculdade de Educação adotou as ações afirmativas na esteira após o IFCH ter feito isso, né, o que é algo positivo. Foi uma espécie de rastilho de pólvora que se espalhou pela Unicamp. Se tudo correr bem esse ano, agora em março, os programas de pós-graduação do IFISH devem fazer um seminário comemorativo dos 4 anos, 5 anos da discussão, 4 anos da primeira turma que entrou na pós-graduação pelas ações afirmativas, pelas cotas, né? E há um consenso entre os coordenadores de pós de que isso foi uma das coisas mais positivas que nós fizemos nos últimos anos, que a diversidade de trajetórias, de objetos de pesquisa, de questões colocadas para as ciências sociais, para a história e para a filosofia, se tornou uma espécie de estratégia científica positiva para a produção de conhecimento. Eu imagino que na Faculdade de Educação seja o mesmo, assim como aconteceu em outros programas da Unicamp. Tá? O Instituto de Artes ainda está em desvantagem. O campo da arte no Brasil é muito elitista. E a gente tem que somar, nós das humanidades, ainda há muito estranhamento quando você propõe um programa afrocentrado. Tem muita resistência, aquela outra resistência, quando você defende uma pauta multiculturalista. E, sobretudo, quando você traz na linha de frente artistas negros e esse repertório, né? Mas, enfim. Então, agradeço enormemente o encontro com os colegas, foi um prazer. O início da nossa jornada em 2019. E agradeço enormemente a presença de todos e de todas. Até a próxima.